Vamos para a palavra, gente? Vamos ganhar tempo. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí comigo. Abra em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5. Vou compartilhar com você alguma coisa que Deus colocou no meu coração para esse ano. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a gente vai ler a partir do 16 já. O pastor Hélio trouxe essa palavra profética, né? Ano de portas abertas, graças a Deus por isso. Eu amo isso que ele faz todo ano, né? De ouvir a Deus e perceber de Deus o que Ele tem para nós, para esse ano. Não porque o ano em si seja especial, mas porque quando Deus aponta algo, isso é uma direção para a gente. Então, ouvir isso para nós não é um amuleto da sorte, mas é para onde o Senhor está nos mandando caminhar. E caminhar com essa consciência de que é isso que Ele está fazendo, Ele está abrindo portas para nós. Então é Deus nos mostrando o que Ele está fazendo agora e o que Ele vai continuar fazendo ao longo do ano. Então isso é direção para nós, isso é norte para a gente ao longo desse ano. E enquanto eu estava meditando nesse texto que a gente vai ler daqui a pouco, que o Senhor colocou no meu coração, que é algo bem simples que a gente vai falar aqui hoje, mas que é como se fosse uma estratégia para a gente ir tocando esse ano, para que a gente possa desfrutar desse ano que Deus tem para nós. Deus não quer que a gente suporte anos que estão por vir, ou que venham ao longo da nossa jornada, da nossa história. Deus quer que a gente desfrute dos anos que Ele nos dá de vida. O pastor Hélio chegou a falar um pouco disso hoje, em uma das frases lá que ele leu, e que ele falou também no Ano Novo. Então, assim, não é um tempo de nós suportarmos apenas por ser o fim dos tempos, etc. A gente sabe de tudo isso, mas em Deus nós podemos desfrutar dos anos de vida que Ele nos dá. Então, é isso que eu quero compartilhar um pouco com você hoje, da gente encarar esse ano de 2016 com ânimo, com alegria, com vigor, sabe, com vontade de viver aquilo que Ele tem para nós. E o que a gente vai falar aqui hoje, ficou no meu coração isso, como que uma estratégia para a gente poder caminhar nesse ano. Então, a gente vai ler lá a partir do versículo 16, diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como o texto é pequeno, dá para ler de novo. Volta aí de novo no 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse texto, Paulo está oferecendo algumas instruções finais aí nessa primeira carta aos Tessalonicenses. São instruções muito práticas sobre a vida em comunidade, sobre a vida na igreja, e a gente vai se focar hoje nesses 3 pontos aí. E a primeira coisa que eu quero ver com você é justamente o primeiro versículo aí, o versículo 16. Alegrem-se sempre. Na Nova Almeida Atualizada está: estejam sempre alegres. Querido, ser alegre é uma marca de um discípulo de Jesus, porque eu creio que é uma marca de Jesus. Então, nós precisamos ser sempre alegres em 2026. Não pelas circunstâncias que nós vamos viver ou não, mas porque nós temos um Deus que cuida de nós e nos ama. Eu leio os evangelhos e eu vejo Jesus se relacionando com pessoas, tendo comunhão com pessoas, indo fazer refeições com pessoas. Eu não consigo imaginar Jesus um cara chato, um cara de cara fechada, alguém que estava ali com raiva da vida. Até porque Jesus não tinha motivo para estar com raiva da vida, né, gente? Foi Ele que criou o negócio. Então, ele não tinha motivo para isso. Então, eu consigo perceber ali naqueles textos que a gente lê em todos os evangelhos, um Jesus alegre, um Jesus que era agradável, um Jesus que gostava de estar com as pessoas e desfrutava do tempo que Ele tinha nessa terra. Portanto, isso precisa ser uma marca de cada um de nós aqui. Isso não significa, obviamente, que a nossa vida é perfeita. O ponto não é que tudo com a gente dá certo e tudo acontece de maneira perfeita e exemplar. O ponto é que a nossa alegria, ela não vem das coisas que acontecem fora de nós, mas ela vem do que está dentro da gente. A nossa alegria é o próprio Deus e a esperança que Ele nos ofereceu. Portanto, toda e qualquer coisa pode mudar ao nosso redor, mas nosso Deus, Ele não muda. A esperança de salvação e de eternidade que Ele ofereceu para nós, ela não muda, porque Ele é a nossa garantia. Portanto, quando Paulo está falando aí para a gente ser sempre alegre, não é para a gente olhar ao redor e ficar tentando encontrar motivos para ser alegre, mas é para a gente olhar para o nosso Deus e entender que, independentemente do que acontece, dele vem para nós alegria, porque nós temos Ele, ter Ele é ter tudo o que a gente precisa. E além disso, é também a nossa esperança. Há uma esperança para mim e para você, há uma eternidade, há uma salvação que é real. O Senhor Jesus está voltando e nós vamos encontrar com Ele para viver a eternidade ao lado dEle. A gente não está aqui, jogando palavras ao vento e acreditando em uma mitologia qualquer. A gente está aqui acreditando na promessa daquele que criou todas as coisas. Ele prometeu que vai voltar para nos buscar.
E que enquanto Ele não volta, Ele está preparando um lugar para nós, Ele está preparando morada para a gente. Há uma eternidade sendo preparada para mim e para você. Isso para nós é esperança. Porque independentemente do que aconteça ou não aqui, há um lugar para nós que vai chegar. Então isso tem que ser para nós motivo de alegria, motivo de ânimo, porque Ele é bom. A alegria do Senhor é a nossa força, como está lá em Neemias 8:10. Para a gente ter vigor e força para encarar tudo e qualquer coisa que vier, nós precisamos desfrutar da alegria que vem dEle. E a alegria que vem dEle não tem compromisso com circunstância, tem compromisso com o que Ele disse, com aquilo que Ele prometeu. Mas nós, queridos, nós precisamos ter cuidado ao longo desse ano, porque existem alguns ladrões de alegria. Eu separei 3 coisas aqui que eu e você precisamos ter muito cuidado. E a primeira dessas coisas é a murmuração. Murmuração rouba a alegria, querido. Você já teve a experiência de estar do lado de alguém que reclama o tempo todo? Você consegue enxergar alegria nessa pessoa? Se você é essa pessoa que reclama o tempo todo, de repente, é aquela história, se você não conhece ninguém que é assim, talvez seja você. Não estou querendo aqui dar dica, mas fica para reflexão. Você consegue ver alegria em alguém que só reclama, em alguém que murmura o tempo todo? Você consegue imaginar o povo no deserto, alegre com todas as reclamações que eles tinham para Deus? O maná estava ruim, sentia saudade da cebola, do pepino, e aí depois veio a água, e a água não sei o quê. Toda hora tinha reclamação de alguma coisa. Não havia alegria ali, porque a murmuração, ela rouba a alegria. Então, a dica para a gente esse ano é, vamos viver um ano de 2026 sem murmuração, amém? Vamos ser daqueles que agradecem, que daqui a pouco a gente vai chegar no texto, e não daqueles que murmuram, porque a murmuração vai roubar de nós a alegria. A segunda coisa, queridos, é a comparação. É olhar para Deus e falar, caramba, Deus, está acontecendo ali, por que não está acontecendo aqui? Aquilo que eu estou esperando a beça chegou na vida do irmão, mas não chegou na minha. Por quê? Será eu que estava esperando? Por que o Senhor está abençoando lá e não está abençoando aqui? Ou pelo menos não do jeito que você imaginava, porque te abençoando Ele está, querido, mesmo que não pareça. Quando a gente se compara, a gente também vai deixando que a nossa alegria seja roubada. Porque se você acha que o que o outro tem, o que o outro é e o que o outro experimenta é melhor do que o que você tem, como você vai encontrar alegria nisso? Se comparar, não só vai roubar a alegria, mas eventualmente vai matar essa alegria. Mas se a nossa alegria é o Senhor, se a nossa alegria é a esperança que Ele nos dá, querido, não há comparação nesse mundo que vai matar o que Ele tem para nós. O Senhor te criou de maneira própria, única, específica. Jesus te projetou. Jesus quis que você existisse. Portanto, há algo para você nessa terra, há um propósito, uma vida específica para você. Não olhe para as pessoas ao seu lado. E a última coisa que pode roubar a sua alegria, querido, são pessoas. Esse é um ano que nós precisamos avaliar bem quem caminha do nosso lado. Porque às vezes tem gente, sabe quando você está super animado com alguma coisa que Deus te mostrou? Ou de repente alguma coisa só que está no seu coração, que você ainda está esperando Deus confirmar, mas você está super empolgado, você está super animado. E aí você chega para aquele que talvez seja seu melhor amigo, sua melhor amiga, e conta para essa pessoa, e ela fala, olha, vê direito, pensa bem, olha o que está acontecendo aí, lá fora. Não, esse não é o ano para isso, o juros está muito alto, tenha calma. Não, olha, o Enem é difícil a beça, você tem que estudar. Você quer o quê? Medicina? A galera da medicina que vai passar em nome de Jesus. Você quer medicina? Não, querido, para quê? Tem tanto médico nesse Brasil. Vai fazer outra coisa. Quer ver um negócio que me deixa com raiva? É a pessoa que quer fazer medicina e alguém chega assim, o pessoal vai reconhecer. Você já tem nota para fazer outra coisa, querido. Vai fazer outra coisa, você já passou por outras coisas. Querido, deixa o irmão sonhar com o que Deus colocou no coração dele, a irmã sonhar com o que Deus colocou no coração dela. Nós precisamos de pessoas que nos joguem para o alto, querido, que nos incentivem. Que você fala assim, olha, Deus me falou isso. Aí você ouve e fala assim, meu Deus, isso é uma loucura completa. Mas você fala, eu creio contigo, vamos? Porque se é uma loucura completa, Deus vai fazer, porque Ele pode fazer. A gente precisa de gente que encare junto com a gente as loucuras que Deus está contando para a gente, querido. Deus não vai te fazer proposta normal. E você precisa de gente que não é normal do seu lado para acreditar contigo. Sabe? Se a gente tivesse hoje a oportunidade de estar com Jesus e Ele chegar para a gente e falar, então, separei esses 12 aqui. E esses 12 vão começar a igreja. E esses 12 eu vou usar eles para mudar a história da humanidade. Pô, sério, a gente ia rir. Você fala, pô, eles? Tem tanta gente bacana na sinagoga. Por que você pegou os pescadores, a galera que não tem instrução, o pessoal que era jovem, todo mundo novinho, gente? Mas por quê? Porque Jesus sabe o que Ele está vendo amanhã, não só o que Ele vê hoje. Ele viu naqueles 12 homens o necessário e o suficiente para fazer o que eles tinham que fazer, e eles fizeram. Então, querido, a gente precisa de gente que está do nosso lado para animar a gente. Uma vez eu vi uma pregação que o pastor colocou o título de encerramentos necessários.
Existem coisas na nossa vida que a gente precisa encerrar em determinado momento, querido, que já não cabe mais, que já não serve mais. E isso inclui relacionamentos. Não significa que a gente deixa de amar, que a gente deixa de estar junto, a gente deixa de abençoar, mas a gente tem que encerrar certas influências que determinados relacionamentos têm na nossa vida. Porque às vezes Deus está querendo te jogar para cima e as pessoas estão querendo te puxar para baixo. E eu não estou falando isso porque de repente a pessoa está te invejando, não, querido. É porque às vezes ela não entende o que Deus está te mostrando. Ore, fale com o Senhor, Senhor, onde estão as pessoas que eu preciso encerrar relações? E traz para mim as pessoas com quem eu preciso construir novas relações, querido. Isa e eu tivemos essa experiência, a gente chegou aqui nessa igreja, a gente orou por isso, a gente falou, Deus, nós queremos pessoas ao nosso redor que nos joguem para cima, que nos aproximem do Senhor, que sejam mais parecidas com o Senhor e que influenciem a nossa vida. Querido, Deus respondeu às nossas orações e inúmeras pessoas aqui dentro. E Deus tem trazido pessoas ao nosso redor que compram com a gente aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Você e eu precisamos de pessoas assim. Então talvez esse seja um ano de você encerrar determinadas relações que estão atrasando o que Deus tem para a sua vida. Não porque a pessoa é má, não porque ela está invejando, não é sobre a pessoa, entende isso? Não é sobre a pessoa, é sobre a influência que isso tem sobre a sua vida. Se for alguém que é não crente, continua falando de Jesus. Mas deixa, pastor Hélio falou isso agora no ano novo, que influências tem, né, chegar até você. Então tome cuidado com isso para que isso não roube a sua alegria. E o que Paulo está falando para a gente aqui é que viver sempre alegre é possível. Porque se está aqui na palavra é porque é para mim, é para você e é possível viver assim. Paulo vai dizer também que a alegria é parte do fruto do Espírito. É alguma coisa que o nosso Espírito produz por meio da ação do Espírito Santo. Existe capacidade do nosso Espírito, pela operação do Espírito Santo, para gerar alegria, querido. Portanto, viver sempre alegre é possível. A alegria está à minha disposição, está à sua disposição. É tempo de aprendermos a viver sempre alegres em todas as circunstâncias. Amém? Você entende isso? Então essa é a primeira coisa para a gente viver 2026 aí, e encarar esse ano de portas abertas, sempre alegres. A segunda coisa, querido, é o versículo 17. Precisamos estar sempre orando em 2026. Orem continuamente, é o que diz aqui na NVI, no versículo 17. Orar continuamente, querido. O que Paulo está falando aqui nesse texto, embora tenha a ver com oração também, não é exatamente o mesmo que Jesus falou em Mateus 6, lá, quando ele disse, fecha a porta, ora, e o Pai que te vê em secreto vai te recompensar em secreto. É óbvio que as duas coisas estão interligadas, mas por que eu estou dizendo que não é exatamente a mesma coisa? Porque não é viável para mim e para você orar continuamente trancado dentro de um quarto. Faz sentido? Não é possível a gente orar sem cessar trancado dentro de um quarto, de olhos fechados, de joelhos dobrados. Porque como é que a gente, né? Tem coisa para fazer na vida, o Senhor colocou outras coisas na nossa vida, a gente estuda, a gente trabalha, a gente tem relações, mas a proposta da palavra continua sendo verdadeira, orem sem parar, porque no final das contas, querido, fechar a porta do quarto não é a oração em si, dobrar o nosso joelho e fechar os nossos olhos não é a oração em si, isso é parte de como nós oramos. E eu não quero aqui tirar o valor de você fechar a porta e buscar ao nosso Deus de maneira integral ali, né? Fechando as distrações e olhando para Ele. Eu não posso tirar esse valor, porque foi Jesus que nos orientou. Mas o que Paulo está tentando trazer para a gente é o seguinte, olha só, orem o tempo todo. Porque estar dentro do quarto é parte essencial e fundamental. Mas orar o tempo todo fora dele também é, querido. O que ele está querendo estimular a gente é para que a gente comece a gastar cada vez mais tempo em comunhão e em comunicação com Deus. Orar é conversar com Ele. Orar é se comunicar com Deus. Todos nós sabemos disso, amém? O que a gente precisa é colocar isso em prática todo dia, todo dia. A gente precisa entender que não precisa mais, sabe aquela coisa que às vezes a gente fala, eu mesmo já falei isso várias vezes, Senhor, agora nós entramos na Tua presença. Não é necessário mais entrar, a presença entrou. A presença entrou, então a gente não precisa mais entrar, você entende isso? Eu sei que é forma da gente falar, eu não estou querendo, né, trazer alguma coisa negativa sobre isso, esse não é o ponto. A questão é que a presença já está em nós, o que a gente precisa é abrir a boca, né? Eu vi um vídeo no YouTube essa semana, de um podcast que, eu não conheço as pessoas, mas pelo teor não parecia exatamente ser cristão, foi um vídeo curto, e o cara perguntou para o outro assim, se você tivesse a oportunidade de ter 5 minutos com Jesus, o que você ia falar para ele? Aí o cara respondeu para ele, eu tenho a oportunidade de falar com ele o tempo todo, todo dia. E eu falo com ele. Porque não é sobre a gente ter só o tempo com ele a sós é necessário, mas a gente pode estar a sós com ele em qualquer lugar, querido. A gente não precisa do quarto, entendeu? O que a gente precisa é do coração com ele.
O teu quarto pode ser o busão cheio. Deus fala quando a gente está em pé no ônibus cheio, querido, porque Deus já falou comigo. Deus fala no metrô, Deus fala no trânsito, Deus fala no trabalho. O que Ele precisa é a gente parar para ouvir. O que a gente precisa é orar continuamente. Porque eu posso te dizer, querido, que Deus vai falar continuamente. A gente precisa ir além do quarto, a gente não precisa esquecer do quarto. A gente precisa ir além dele, porque Deus quer falar com a gente o tempo todo. Deus não quer apenas esperar você fechar a porta, embora ela precise ser fechada em muitos momentos e o máximo possível. Paulo, querido, está falando isso, a gente tem que desenvolver uma vida constante de oração. Ore, querido. Abre os seus lábios sem abrir os seus lábios. Você não precisa fechar o olho, você não precisa fazer o som da sua voz. Ele conhece aqui dentro. Só converse com Ele. Dá oportunidade para Deus falar mais com você. Sabe por quê? Porque quando a gente ora, a gente consegue entender o que Deus está fazendo agora. E isso nos ajuda a ficar sempre alegre. Porque quando as coisas não dão certo como a gente imaginava, Deus nos mostra o que está acontecendo. E muitas vezes Deus nos mostra o que ainda vai acontecer. Porque Ele vai preparando o nosso coração para aquilo que ainda está por vir. Querido, é o lugar de traçar as estratégias que virão para frente, para a gente enfrentar o que virá. Isso aqui, que Deus falou com o pastor Hélio, são estratégias que no secreto o Senhor colocou no coração dele para nós. Deus quer te dar estratégia para a sua vida de forma individual, mas isso está num lugar de oração constante. Isso não está num lugar de oração de vez em quando. Não precisa mandar de WhatsApp para ele quando você estiver de bobeira, não. É só falar, querido. Você quer conhecer o que Deus está fazendo agora e o que Ele vai fazer no futuro? Gaste tempo com Ele, ore. Porque ali você vai encontrar renovo, você vai encontrar força, você vai encontrar alegria, você vai encontrar descanso, você vai encontrar vida. Às vezes você vai encontrar só silêncio, mas só o silêncio dele, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, é o suficiente. É só a certeza de que Ele é e de que Ele está. Ele é e Ele está. É isso que a gente precisa, querido. Portanto, em 2026, eu quero te convidar a orar mais junto comigo, porque essa palavra é para mim. A gente precisa ter a consciência de que podemos orar o tempo todo e gastar tempo com isso, porque Ele quer falar com a gente, amém? Então é isso, sempre alegres, sempre orando. E a terceira coisa, sempre agradecendo. Versículo 18, na primeira parte aí, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em 2026, eu e você, nós precisamos ser gratos em toda e qualquer coisa que nós vivemos. Na semana passada a gente falou muito de gratidão, né? A gente falou sobre sorrisos largos aqui, alguns de vocês puderam contar o que Deus fez na vida de vocês ao longo desse ano. E é muito bom ouvir e junto, né, uns com os outros, sermos gratos por aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. É muito bom. Mas o que Deus me mostrou e que eu quero te estimular é a não esperar os sorrisos largos para agradecer. Tenha sorrisos largos o ano inteiro, porque Ele está agindo o ano inteiro. Ele nos dá motivo para sermos gratos o ano inteiro, querido. Toda hora tem motivo para a gente ser grato. O que eu acho interessante é que Paulo fala no texto que nós temos que ser gratos em todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias. Porque é natural que coisas acontecem na nossa vida que não nos agradam, que não são boas para nós, às vezes, eventualmente. Então, o ponto não é agradecer por tudo, mas é em toda e qualquer circunstância manter um coração grato, querido. Porque a verdade é que eu e você só recebemos de Jesus. Jesus chegou até nós e nos deu. Jesus chegou até nós e se deu. A gente não conquistou nada, querido. Enquanto cristãos, desde que a gente entregou a nossa vida, nós não conquistamos nada. Nós não alcançamos nada com o nosso braço forte. Ele nos deu toda e qualquer coisa que nós temos e somos. Ele decidiu se dar para que nós pudéssemos ter salvação, querido. Não há o que eu e você possamos fazer para encontrar orgulho para nós. Eu viro e mexo, faço isso aqui. Orgulho não faz sentido para alguém que tem uma vida que apenas recebeu. A única coisa que a gente fez foi entregar a nossa vida e depois Ele veio e entregou tudo. Então, como é que a gente vai encontrar motivo para orgulho numa vida em que tudo nos é dado? Tudo foi recebido por um Deus que é amoroso, bondoso, cuidadoso e misericordioso com a gente. Não tem como a gente não agradecer a esse Deus, querido. Não tem.
Nós precisamos agradecer a Ele o tempo todo. A gratidão, inclusive, ela nos protege da murmuração. Vê como é que uma coisa está ligada à outra? A murmuração rouba a alegria. Mas se eu sou grato, ela me protege da murmuração, o que vai me ajudar a cada vez mais viver sempre alegre. Porque enquanto eu agradeço, eu encontro motivos, né? Na verdade, eu encontro razões em Deus para ver melhor aquilo que Ele está fazendo e esquecer daquilo que aconteceu que não foi tão bacana. Os meus olhos saem do problema e da dificuldade e vão para aquilo que Ele pode fazer e para aquilo que Ele é. Porque às vezes isso aqui não está dando certo agora, mas Deus, quantas outras coisas já deram certo e ainda estão dando certo, querido? A gente falou isso aqui semana passada, quantas pequenas coisas eu e você temos no nosso dia e que a gente pode agradecer a Deus, mas a gente passa direto por isso. A gente falou aqui da água quente, querido. Ter água quente não é para todo mundo, você sabia? Ter água potável nesse planeta não é para todo mundo. Se você for procurar saber, é para bem pouca gente, sabia? A vida que eu e você temos é a exceção nesse planeta. Isso é pesquisa, querido, não é chute, não é... Estou falando isso para sensibilizar você, para você ficar, oh, meu Deus, caramba, tenho que agradecer mesmo. Isso é estatística. Se você jogar no Google aí, agora não, depois do culto, tá? Se você jogar no Google aí depois do culto, você vai ver a vida que eu levo e a vida que você leva é exceção no planeta. Nós somos uma porcentagem bem pequenininha. Temos a graça de ter a vida que temos, um país livre, onde nós podemos não só conhecer, mas celebrar e cultuar ao nosso Deus. E a gente passa por isso, querido, de forma simples, né? Como se isso fosse corriqueiro e dia a dia ali, e até é. Mas eu e você precisamos olhar para isso e falar, eita, parece que é normal, mas é Deus que me deu. Mas é a manifestação da bondade de Deus na minha vida e na sua vida. Quando você tomar um banho quente, querido, agradece. Eu sei que está calor a beça, mas você gosta de um banho quente, não gosta? Viu? Tem até um com certeza. Você gosta, querido, que é bom, né? Dá uma relaxada. Então a gente precisa ser grato ao Senhor, querido, porque Ele é bom com a gente, não é? Ele é muito bom. Graças a Deus. Querido, esse ano é um ano em que a gente precisa ser, então, isso aí, ó, sempre alegres, sempre orando e sempre agradecendo. Como eu falei, o que eu tinha para compartilhar hoje é bem simples, a gente já está acabando já. Sempre alegres, sempre orando e sempre agradecendo. Eu li essa semana uma frase de Charles Spurgeon, que diz que quando a alegria e a oração se unem, seu primeiro filho é a gratidão. O que isso quer dizer? Está tudo interligado. É por isso que Paulo vai falando de maneira escalonada, porque está tudo junto. Quando a gente consegue viver dessa maneira, a gente vai se protegendo, a gente vai se blindando, e a gente vai deixando que o Espírito Santo vá cada vez mais agindo em nós, cada vez mais falando com a gente, cada vez mais direcionando a gente. É isso que Deus tem para nós nesse ano. E o último versículo, a última parte do versículo 18, diz assim, na primeira parte, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo está afirmando aí que é dessa maneira que Deus espera que eu e você vivamos. Só que o interessante é que se você for dar uma olhada em tudo que ele fala aí, não é apenas um mandamento de Deus. Olha, vivam dessa forma. Mas é mais do que isso, querido. É um atestado de possibilidade. É possível para mim e para você vivermos dessa forma. O texto diz que essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Ou seja, Deus decidiu que Ele quer que nós tenhamos essa vida. Deus decidiu e pela decisão dEle, isso se tornou possível para nós. O Hugo falou isso aqui, ó, quando Deus age, querido, ninguém impede. E se Ele falou, é a minha vontade que você viva sempre alegre, sempre orando e sempre agradecendo, é porque é possível para nós vivermos dessa maneira. Não há barreiras para nós vivermos desse jeito. É uma escolha que eu e você precisamos fazer diariamente. No final das contas, a vida que a gente tem no dia a dia, ou melhor, a maneira como a gente encara a vida que a gente tem no dia a dia, é uma escolha minha e sua. O ponto é, o que eu vou escolher para 2026? O que você vai escolher para 2026? Como você quer viver esse ano? Você quer viver esse ano de novo reclamando das mesmas coisas? Você quer viver de novo esse ano chateado pelas mesmas coisas? Você quer viver de novo olhando para aquilo que falta no lugar de agradecer por aquilo que já chegou? Qual é o ano que você quer ter, cara? Porque no final das contas, a palavra já foi lançada.
Se Deus falou isso, querido, é porque já está pronto, como o pastor Hélio fala, já está programado. Depende de nós agora escolher vivermos. É uma escolha. Como eu falei, essa palavra que Deus colocou no meu coração é uma estratégia para esse ano. Eu e você precisamos escolher se nós vamos adotar essa estratégia ou não. É uma escolha. E não é apenas uma escolha de projeto, né? Não, beleza, legal, anotei aqui, são esses 3 pontos, né? 4 agora com essa vontade de Deus. É isso que eu vou viver. Mas, querida, amanhã você tem que escolher essa estratégia de novo. Na semana que vem você tem que escolher essa estratégia de novo. Quando parecer que a porta está fechada, você tem que escolher essa estratégia de novo e seguir crendo que a palavra é que as portas estão abertas. Então eu vou me alegrar, eu vou continuar em oração e eu vou continuar agradecendo por aquilo que eu não vi ainda, porque se ele disse que a porta está aberta, a porta vai se abrir. Entende isso, querido? É um posicionamento, é uma escolha que eu e você precisamos fazer todo dia. Né? É um ano de portas abertas, não apenas um ano de portas que vão se abrir, tem portas que já estão abertas. Cabe a nós escolhermos viver de forma correta e alinhada com a palavra, para encararmos diante, né, de nós aquilo que vier e viver o que Deus tem para nós. Porque essa é a vontade de Deus para nós, querido. Agora, é óbvio que você deve estar pensando aí que não é fácil. E naturalmente não é. Porque tudo aquilo que Deus fala para a gente fazer, as oposições vão se levantar. Mas o que a gente precisa saber não é se é fácil ou se é difícil, é só que em Jesus é possível. É só isso que a gente precisa, querido. A gente precisa de mais nada. Porque à medida que a gente começa a ganhar a consciência de que é possível, e a gente se lança nisso e fala, Deus, eu creio que é possível, a gente está colocando Ele na direção correta aqui na nossa vida, e Ele está assumindo o controle e levando a gente adiante. O Espírito vai agir, querido. O Espírito agirá, porque é isso que Ele faz. O que a gente precisa fazer é escolher ter esse ano, um ano de alegria, um ano de oração e um ano de gratidão ao Senhor, porque essa é a vontade dEle para nós, amém? Eu quero que você fique de pé aí para a gente orar. Como eu disse, é algo simples, rápido, curto, mas que é algo de Deus para nós, querido. A palavra foi lançada para nós, a estratégia foi definida, a direção já foi dada. Agora cabe a mim e você escolher viver esse ano como Deus quer que a gente viva. Mas a gente vai encontrar, né, de forma mais específica para nós, como Deus quer que a gente viva, nesse lugar de oração, nesse lugar de intimidade. Querido. E como eu falei, tudo se conecta. Se a gente reclama muito, se a gente não se alegra, se a gente não agradece, eu acho muito difícil que a gente consiga ter vontade de orar. Porque a verdade é que quando a gente se entristece, né, a gente não se alegra, melhor dizendo, e quando a gente não agradece, a gente está, de certa forma, questionando um pouco o que Deus está fazendo. E se a gente está questionando o que Ele está fazendo, como é que a gente vai sentar para conversar com Ele? Mas quando a gente escolhe se alegrar, quando a gente escolhe orar, quando a gente escolhe agradecer, a gente escolhe se colocar diante dEle e falar assim, Deus, eu confio em você. Eu confio no que você quer fazer, no que você pode fazer e no que eu creio que você vai fazer. Querido, ficar alegre o tempo todo em Jesus é confiar nele. Orar o tempo todo é confiar que Ele está ouvindo. Que Ele não está tirando os ouvidos dele, da sua oração, porque Ele tem coisas para fazer, porque Ele tem outras orações para ouvir. Não, é a confiança de que Ele inclina os seus ouvidos e Ele ouve a oração do seu povo. Agradecer a Ele o tempo todo, até quando aparentemente você não tem motivo, é confiar que Ele é bom para continuar sendo fiel e fazendo aquilo que Ele prometeu, porque eu já posso agradecer, olha Deus, obrigado por isso, porque você fez, então isso vai gerar em mim fé para continuar crendo que Ele ainda vai fazer. É confiar, querido, é confiar. Temos um ano inteiro pela frente para decidir viver diferente. Esse é o chamado de Deus para nós nesse ano, vamos viver diferente, querido. Vamos viver um ano diferente com o Senhor, para experimentar Deus em tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu quero que você feche seus olhos aí por um tempo. E antes de nós orarmos, né, em conjunto, eu quero que você ore um pouco sozinho. Eu sempre gosto de deixar você orar um pouco sozinho para você falar sobre você. Para você conversar com Ele sobre isso. De repente lembrar rápido aí de como você viveu em 25.
e olhar para a alegria, oração e gratidão e entender como isso fez parte da sua vida e colocar diante dele para que isso seja diferente, ou se não for necessário ser diferente, para que isso seja melhor e mais intenso. Fale com ele aí um pouquinho, querido, e abre o seu coração para ele. Nós te louvamos, Deus, e te bendizemos, Pai, nessa noite pela Tua palavra, Deus. Porque é orientação para nós, é instrução para nós, é correção para nós, é vida para nós, Deus, é alegria, é paz, é descanso. Senhor, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, porque você fala com a gente. Você não nos deixa só de forma alguma, em momento algum. O Senhor sempre nos aponta o caminho. O Senhor sempre mostra dentro de nós, som do nosso coração, e nos mostra qual o caminho mau que há por aí, e nos conduz por um caminho eterno. Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra nos propõe alegria constante. A Tua palavra nos propõe oração constante. A Tua palavra nos propõe gratidão constante, Deus. E é dessa maneira que nós queremos viver esse ano, Senhor. É dessa maneira que nós queremos viver esse ano, Pai. Senhor, fala ao nosso coração, nos transforma, Deus, de dentro para fora. Nos ajuda a murmurar menos, Deus. Nos ajuda, Senhor, a eliminar a murmuração dos nossos lábios, Deus. Nos ajuda, Senhor, a eliminar a comparação dos nossos lábios, da nossa mente. Senhor, nos ajuda a escolher a alegria independentemente das circunstâncias, ó Deus. Nos ajuda a lembrar que nós temos o Senhor, Deus. Que nós temos uma promessa, Deus. Que nós temos, ó Deus, a eternidade sendo preparada pelo Senhor para nós, Deus. Senhor, fala ao nosso coração e nos ensina e nos ajuda a vivermos, ó Deus, em oração constante. Senhor, conduz a nossa vida para a Tua presença. Espírito Santo, gera em nós fome e sede pelo Senhor, por encontrar com o Senhor em todos os momentos, Deus. Pela consciência de que o Senhor está em nós, vive em nós, e que nós podemos desfrutar da Tua presença em qualquer lugar, em qualquer circunstância, Deus. Espírito Santo, nos ajuda a Te agradecer em toda e qualquer circunstância em 2026. Faz de nós, ó Deus, pessoas que têm coração grato, que se alegram com o Senhor na gratidão, que reconhece todo dia, desde as coisas maiores até as coisas menores, motivos para agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor faz na nossa vida. E nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus, a ter a consciência de que essa vida é a vida que o Senhor tem para nós. De que essa vida é a vida que o Senhor escolheu para nós, de que essa é a Tua vontade para nós, e se é a Tua vontade é possível, porque a Tua vontade, ó Deus, já está estabelecida, e nós só precisamos escolher viver essa vontade. Nos ajuda a renovar a nossa mente, para que possamos experimentar essa vontade perfeita todos os dias, Deus. Nos conduz, ó Pai. Nos ensina, Deus, a ser dessa forma, a viver dessa forma, para que aprendendo a viver assim, possamos ensinar a outros a viver assim também. Senhor, que a nossa gratidão, a nossa alegria e a nossa vida de oração possam inspirar outras pessoas, possam alcançar outras pessoas. Deus, que nós possamos ouvir ao longo desse ano: ei, por que você está alegre se as coisas não estão boas? Por que você está agradecendo se as coisas não estão boas? Para que nós possamos, Espírito Santo, ter a oportunidade de falar que o Senhor é a nossa alegria, de que o Senhor é o nosso motivo para agradecer, Deus.
Fala conosco, Senhor, e nos ajuda, Deus. Fala conosco, Deus, e nos ajuda, que nós precisamos de Ti, Deus. Em o nome de Jesus, Deus, nós Te louvamos pela fé, Pai. Em o nome de Jesus, você pode dizer um amém? Amém. Queria apenas ler uma última coisa com você, querido. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a nossa esperança, querido. Esse é o nosso motivo de alegria. Esse é o nosso motivo de gratidão. E isso aqui é o que nos atrai para essa oração constante para estar com Ele, amém? A gente vai cantar agora e celebrar um pouco o nosso Deus em alegria, amém? Porque não dá para falar de alegria num culto e terminar xoxo. Não somos xoxos em nome de Jesus, amém? 2026 sem xoxura em nome de Jesus, amém? Vamos nos alegrar dele, vamos lá. É agora que vai lá, senão perde o negócio, vai. Vamos! Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, eu te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, tu és bom. Mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mas declaramos que Ele é bom, amém? Vamos juntos! Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, Tu és bom. O Senhor é bom e nós o adoramos porque Ele é bom. Vamos lá! Tu és bom em todo tempo, em todo tempo. Tu és bom, Tu és bom em todo tempo, em todo tempo. Tu és bom, Tu és bom em todo tempo, em todo tempo. Tu és bom, Tu és bom em todo tempo, em todo tempo. Tu és bom. Ele é bom, muito bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é sempre. Para sempre.
Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra Pra sempre. sempre Ele é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Se exaltarão de geração de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é. Quem é grato ao Senhor vai declarar com todo o coração. Adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é. Por tudo que é. Tudo que é, Tudo que é. tudo que é. Tu és bom. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! É isso aí, é isso aí. Vamos celebrar o ano todo, amém?